Talvez você já tenha tentado parar de se masturbar e ainda não conseguiu. Esse vídeo com certeza vai te ajudar. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga. Meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. E quando a gente fala sobre prazer, a gente precisa deixar de lado a palavra vício. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre o vício em masturbação. Lembrando que eu não quero aqui demonizar ou condenar o ato de se masturbar. Aqui eu estou falando de um excesso desse comportamento, tá? Porque quando a gente fala sobre masturbação, tem muito a ver com autoconhecimento, sobre toque, sobre nível de excitação e uma série de outras coisas, inclusive conhecer como o seu órgão genital ele funciona. Só que quando esse toque, quando esse estímulo ele passa do nível natural e ele caminha para um vício, aí sim está o problema. Então, de repente, você tem aí tido esse comportamento várias vezes por dia ou várias vezes por semana, e eu quero te dizer que isso faz muito mal para sua resposta sexual. Eu vou citar aqui daqui a pouquinho alguns problemas, né, que a masturbação ela pode causar. Então, por isso que eu vou te falar como que você pode diferenciar o que é um comportamento e o que é um vício. Então, o que é masturbação e quando que isso é um vício? E eu sempre falo aqui no meu consultório que para você identificar se é um vício, é se ele te domina. De uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil de entendimento, se você, ao ato de se masturbar, você percebe que isso é mais forte que você não gostaria de ter aquele tipo de comportamento, porém você não consegue aguentar, então esse é um sinal de alerta para ser um vício. É o mesmo processo que acontece, por exemplo, para quem usa drogas, para quem bebe muita bebida alcoólica, para quem é alcoólatra e qualquer ou quaisquer outros vícios. Então, basicamente, é assim que funciona, é quando você não tem controle. E o vício, ele acaba se tornando como um sistema de recompensa. É muito comum, e aqui já fica uma breve avaliação para você, é muito comum uma pessoa que, por exemplo, ela tem um vício, ela acaba tendo esse comportamento como uma recompensa. Em um dia que foi ruim, em um problema no trabalho, um relacionamento ruim com o cliente. Então, muitas vezes, esse vício ele acaba servindo como uma válvula de escape, uma recompensa por você ter aguentado ou suportado tal e tal e tal coisa. Por isso que é muito importante você pensar o que leva você a ter esse comportamento. É muito interessante você pensar também sobre os gatilhos. Antes de eu falar sobre as dicas para você parar, eu quero que você identifica quais são os gatilhos que faz com que você procure a masturbação. Por exemplo, a gente tem gatilhos internos e a gente tem gatilhos externos. Os gatilhos externos são os gatilhos, por exemplo, você viu um filme pornô e aí isso te deu vontade de masturbar. Alguém falou sobre masturbação e você lembrou e aí por isso você foi consumir. Então, os gatilhos externos são aqueles que vêm literalmente de fora, como o próprio nome, como a própria palavra diz. Só que a gente tem também os gatilhos internos. Esses são os mais desafiadores e é aqui que você geralmente não tem controle sobre o seu comportamento. O que seriam os gatilhos internos? São emoções que você tem que faz você ativar o que eu falei agora há pouco, que é o sistema de recompensa. Então, por exemplo, quando você sente raiva, essa raiva faz você procurar o comportamento. Quando você se sente triste, essa tristeza faz você procurar esse comportamento. Ou quando você se sente rejeitado em seu relacionamento. Então, o que é que você pensa que faz você sentir tal emoção, que faz você ter tal comportamento como a masturbação? Então, quando você faz esse caminho do comportamento com o sentimento, com o pensamento, você consegue traçar o caminho interno que você faz, que faz você consumir aí a masturbação, faz você ter esse comportamento. Então, é muito importante. Débora, quero parar de me masturbar. Pensa nesses dois sentidos, gatilho interno e na questão gatilho externo. E você já pode colocar aí nos comentários se você já consegue identificar pelo menos um deles pra gente bater um papo, inclusive num próximo vídeo. Então, beleza, agora você identificou se você tem o gatilho interno, externo, e você de repente está processando ainda essa informação. E eu quero falar para você sobre quais são os problemas, né? Quais são as causas, quais são os prejuízos que a masturbação, que o vício em masturbação, melhor dizendo, pode trazer para sua vida. O primeiro problema é a ausência de desejo sexual. E é muito interessante que quando a gente fala sobre a ausência de desejo sexual, a gente pensa assim, não, mas
a própria vontade de se masturbar já não é o desejo? Pois é, a própria vontade de se masturbar, ela já é o desejo sexual. Mas aqui eu estou me referindo a uma falta de desejo no relacionamento. Homens ou mulheres que estão viciados e viciadas em masturbação tendem a ter mais desejo só pela masturbação. Quando vai ter uma relação com a sua parceria, o desejo ele tende a diminuir. Por quê? Porque a interação com a outra pessoa, ela é completamente de uma interação a sós. Então esse, melhor dizendo, é o primeiro prejuízo da masturbação, que convenhamos, né, já é bem ruim. O segundo prejuízo da masturbação excessiva é a dificuldade com a excitação. E aqui quando a gente fala sobre excitação, basicamente a gente está falando sobre a dificuldade com a ereção e a dificuldade em sentir prazer na relação. E nessa dificuldade de excitação, a gente tem tanto a ereção quanto, por exemplo, a anorgasmia ou a dificuldade de chegar ao orgasmo. Porque quando há uma masturbação excessiva, o que acontece? O estímulo, o prazer, ele é muito rápido pela força das mãos, intensidade, etc. Então o nosso cérebro, ele fica acostumado com esse estímulo. E o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Logo, se ele não sabe a diferença e ele está recebendo esse estímulo muitas vezes do movimento masturbatório, ele entende que aquilo, entre aspas, é a verdade, afinal aquilo excita. Então quando a gente vai ter a relação com uma pessoa comum, é como se o nosso cérebro ele não identificasse e ele quisesse aqui ter o mesmo prazer rápido daqui. E é aí que o nível de excitação ele fica prejudicado. Então é comum, por exemplo, homens sofrerem com a falta de ereção, com a dificuldade com a ereção, porque eles podem ser ou estar viciados na masturbação. Por quê? Porque ele tem dificuldade em se excitar. Outras pessoas, elas conseguem se excitar, mas, por exemplo, ela pode ter dificuldade em chegar ao orgasmo. No caso de homens, alguns sofrem com a ejaculação retardada, em caso de outros homens, a própria anorgasmia, e no caso de mulheres também a dificuldade ou em conseguir chegar ao orgasmo mais rápido. Então, a fase da excitação e a fase orgástica, ela fica muito prejudicada. Por quê? Porque o estímulo, ele está completamente disfuncional. E aí eu já deixo uma pergunta para você. Você está me assistindo e você tem dificuldade com a ereção e se masturba demais? Levanta uma anteninha aí e liga que essa pode ser uma causa. Débora, sozinha pode ser uma causa? Talvez não, mas ela coopera muito para uma dificuldade na excitação e assim uma dificuldade com a ereção. E aqui só um parênteses, né? Quando a gente fala ereção, o que a gente está falando? Basicamente a gente está falando de excitação. Se tem excitação, tem ereção. Se não tem excitação, não tem ereção, tá? Então é muito importante você prestar atenção nesse detalhe. Um outro problema, um outro prejuízo que o vício em masturbação ela pode causar é a ejaculação precoce ou a ejaculação retardada. Então, cada pessoa, cada organismo, cada cabeça, cada mente, ela responde disfuncionalmente com os estímulos. Então, nesse tipo de prejuízo que eu estou falando, que é a ejaculação retardada ou ejaculação precoce, acontece a mesma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, alguns homens que acabam tendo uma ejaculação precoce, porque às vezes eles ficam ansiosos na relação sexual exatamente porque o desejo está afetado, o nível de excitação ele pode estar sendo afetado, e aí sendo afetado isso, ele acaba ficando nervoso, o organismo ele acaba ficando mais acelerado, e aí com esse organismo mais acelerado, a ejaculação precoce ou rápida ela pode acontecer. Mas a gente tem um outro padrão de pessoas que, beleza, ela consegue se excitar, ela consegue ter desejo, mas ela não consegue chegar no que a gente chama de platô, que é o nível máximo de prazer. E assim, em consequência disso, ela não consegue chegar ao orgasmo. Então a gente tem essas principais causas. No caso da ejaculação precoce, da dificuldade com a excitação, por exemplo, acontece o que a gente chama de síndrome do aperto acelerado. Por quê? Porque no ato da masturbação é muita força, muita intensidade e muita velocidade. E aí, quando você vai ter uma relação com uma pessoa comum, um corpo comum, um estímulo comum, é como se aquele estímulo com uma pessoa, com a sua parceria, fosse um estímulo insuficiente, tá? Então, tem vários prejuízos aí que pode estar afetando a sua vida em toda a sua resposta sexual que talvez você não se dê conta de como melhorar. Então, é importante que você saiba, já fica aqui uma anteninha bem levantada para você. E agora sobre os 3 passos para você vencer
vencer o vício em masturbação. Já pega seu caderninho, já anota, porque são 3 passos assim infalíveis para você começar a ter uma boa resposta sexual. O primeiro é: identifique os seus gatilhos emocionais. No começo desse vídeo eu falei sobre os gatilhos internos e os gatilhos externos, beleza? O que você vai começar a prestar atenção? Quais são esses gatilhos? O que faz você despertar para a masturbação? O que faz você despertar? O que você pensa que faz você agir? O que você sente que faz você agir? Quando você identifica esse padrão, você identifica como é que você está funcionando. E aí você consegue identificar os seus padrões emocionais. Muitas vezes a gente usa a seguinte frase, né, Débora? Olha, na verdade é do nada eu comecei a me masturbar, do nada eu comecei a ter esse comportamento. Mas na verdade, a gente não tem comportamentos do nada. A gente acha que é do nada. E esse achar que é do nada é que pode nos trazer problemas. Então, primeiro passo, anote os seus padrões de gatilhos emocionais. Comece a prestar atenção, porque eu tenho certeza que você vai achar aí vários gatilhos emocionais internos ou externos. Em segundo aspecto, não menos importante, depois que você identifica os seus gatilhos emocionais, você precisa identificar os seus padrões de comportamento. Débora, como assim? Existe padrão? Existe padrão, por incrível que pareça. A nossa mente, ela é muito mágica, ela é muito inteligente, é uma máquina. E essa máquina, ela basicamente quer economizar energia. E um dos comportamentos e uma das coisas que acontecem na nossa mente para que a gente economize energia é a gente ter hábitos e hábitos automáticos, como dirigir, como comer, como andar e como fazer milhares de coisas que a gente faz na vida, inclusive como eu mexi meus braços agora. Muitas vezes, dependendo de como você está se relacionando com a masturbação, até a masturbação ela pode ter se tornado um hábito na sua vida e você não tenha percebido. E exatamente por ter se tornado um hábito, você provavelmente tem um padrão. E aí você precisa identificar qual é o seu padrão. Vou te ajudar com alguns exemplos. Você, por exemplo, você se masturba sempre no banho? Então, toda vez que eu tomo banho eu me masturbo. Opa, um padrão. Eu me masturbo sempre que eu estou sozinho no quarto. Opa, um padrão. Eu me masturbo sempre no horário do almoço. Outro padrão. Quando eu estou irritado, eu me masturbo. Outro padrão. Então, o que você precisa pensar? Quando eu faço isso nesses horários, nesses dias, nesses lugares. E aí você vai identificar o padrão. Então, primeiro você identifica fatores e gatilhos emocionais. Depois você identifica fatores que referem-se a padrão. O que é um padrão? Dia, horário e local. E muitas vezes até amizades. De repente você percebe que você, quando sai com aquela pessoa, quando você sai com aquele amigo, isso te aciona um padrão de comportamento. Então, essa é uma antena também para você prestar atenção. E depois de você identificar o padrão e também identificar o gatilho, você vem para a parte prática de toda essa brincadeira. Você vai usar uma estratégia que eu chamo de dificulte o fácil e facilite o difícil. Então, se você tem um padrão de lugar, de dia e de horário, via de regra você tem que dificultar. Então vamos imaginar que você identificou como padrão estar sozinho no quarto. Começa a ficar com a porta aberta, começa a ficar mais na sala com a sua família. Então começa a dificultar esse comportamento. Por quê? Convenhamos que para se masturbar precisa estar sozinho, certo? Então provavelmente você vai se isolar de alguma maneira, ou no quarto, ou no banheiro, ou em algum lugar da casa, ou até mesmo no trabalho. Então dificulta esse acesso, dificulta. Se você, por exemplo, se masturba sempre assistindo um conteúdo pornográfico, já é um outro alerta. Se você vai pro banheiro, você assiste um filme pornográfico e depois vai pro banho e se masturba, opa, dificulta. Não leva mais o celular pro banheiro. Então você vai identificar o seu padrão e depois você vai dificultar que esse padrão aconteça. Começa por 1 ou 2 comportamentos e depois você vai aumentando para todos os outros comportamentos. Débora, dá certo? Muito certo. Débora, quanto tempo eu preciso para poder me acostumar a não ter mais esse comportamento como por exemplo a masturbação? Ao passo que você vai diminuindo, cada pessoa, cada indivíduo tem um tempo de resposta, mas a tendência é que nos primeiros 15 dias você sinta uma maior dificuldade e talvez uma percepção até de mais vontade. Por exemplo, o seu desejo ele pode ser afetado. Então, nos primeiros 15 dias, diminua na metade, por exemplo. Ou
5%, diminua uma quantidade, coloca uma meta. Depois, nos outros 15 dias, você diminui mais um pouco. E aí você coloca um prazo aí de 2 meses, por exemplo, para você ir zerando isso. Ah, Débora, não, mas eu quero, ou eu tiro tudo ou não tiro nada. Pois é, a possibilidade de conseguirmos dar continuidade em uma mudança de comportamento drástica quando é de uma vez só é muito mais desafiador, que muda toda a nossa rotina, muda todo o nosso pensamento. Agora, quando você vai fazendo aos poucos, você vai se acostumando, você vai acostumando a sua mente, melhor dizendo, a diminuir esse estímulo. E com o tempo, você vai tirando isso da sua vida e uma hora você percebe que esse vício já não faz mais parte da sua vida, tá? Então você vai fazer isso tudo que eu te falei. Dá certo? Muito certo. Você pode inclusive depois vir aqui nesse vídeo e contar para mim se você fez, se deu certo e como deu certo para sua vida. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, acompanhar as minhas redes sociais, porque toda semana vídeo novo para homens, para mulheres e também para casais. Meu nome é Débora Martins, eu sou a sua sexóloga e o meu objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. Um grande beijo para você e te espero no meu próximo conteúdo. Até mais!